Apocalipse capítulo 20, nós vamos ler do versículo 11 até o final do capítulo 20 do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 até o versículo 15. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além, entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Pai querido, obrigado pela palavra que o Senhor deixou registrada para nós, expressão da tua vontade, Pai. E nós que queremos conhecê-la e precisamos conhecê-la, te pedimos essa noite que o Espírito Santo fale ao nosso coração e que a tua palavra nos seja alimento, Senhor, para a edificação da nossa vida, para crescimento espiritual, que ela seja a verdade ministrada aos nossos corações, verdade que liberta dos erros, dos enganos, dos conceitos errados que trazemos neste mundo, mas que a tua palavra, esta noite, ministrada aos nossos corações, nos livre de todos os erros e de enganos. Fala ao nosso coração, é o que te pedimos. E eu entrego, Senhor, a minha vida em tuas mãos, pedindo, clamando pela unção do Espírito Santo, para que debaixo deste poder a tua palavra seja ministrada, quebrando as barreiras, os impedimentos, as distrações, para que todos nós aqui possamos ouvir a tua voz. Fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este texto, no livro do Apocalipse, o último livro da sua Bíblia, fala de um momento crucial na vida de todo ser humano. Um momento em que todos os mortos comparecerão diante do Senhor para serem julgados. Nós não gostamos muito de falar da morte, não é verdade, irmãos? Sinceramente, nenhum de nós aprecia essa palavra. Nós gostamos mais de celebrar a vida, por isso comemoramos o nosso aniversário, não é? Chamamos os amigos, porque estamos celebrando a nossa vida quando fazemos isso. Mas o tempo passa de maneira diferente, de acordo com a fase da vida em que a gente se encontra. E já disse aqui algumas vezes que quando eu era pequeno, deve ter sido essa também a sua experiência, a gente achava que o tempo demorava demais para passar. Quando eu era criança, eu achava que o tempo não passava nunca, que os anos não corriam, né? Estava ansioso para fazer uma idade maior, para que eu tivesse acesso a outras coisas, e achava que tudo era demorado, mas o tempo passava no mesmo compasso para todo mundo. Mas era uma fase da vida em que a gente tinha esta sensação de que o tempo demorava a passar, porque também a criança é muito inquieta, não é? Ela se mexe bastante, ela tem muita agilidade, muita energia, e foi uma época que a gente enfrentou dessa maneira. E agora que chegamos à fase adulta, uma outra realidade se apresenta. A gente já está achando que o tempo está passando rápido demais. Você está tendo essa sensação? E você, de repente, gostaria de ter mais tempo, né? A gente, às vezes, se lamenta de não ter tempo para fazer tudo que a gente gostaria de fazer.
E muitas coisas ficam para trás e a gente pensa que o tempo está voando e que não vai dar tempo de fazer tudo aquilo que nós temos programado. E achamos então que o tempo passa depressa e que a gente, por causa disso, não tem tempo para nada, não é? E aí, nessa fase da vida, conforme os anos vão avançando, começa também no coração de alguns de nós uma inquietação a respeito de uma certeza que todos temos, a certeza de que vamos morrer. Alguém tem dúvida quanto a isso? Alguém acha que não vai morrer? Ensina para mim a fórmula. Qual é? Não tem, né? Você pode tentar prolongar a vida. Interessante que essa semana eu li um artigo no jornal que falava de alguns milionários e bilionários. Não sei se você leu, se alguém aqui leu esse artigo, mas foi bem propício por causa do tema da mensagem. E esse artigo dizia que esses bilionários estão investindo uma verdadeira fortuna para tentar arrumar algum meio de prolongar a vida. Arrumar alguma maneira de viverem eternamente. O velho sonho do homem de viver para sempre, não é? Lamento informar a cada um deles que por mais que gastem do dinheiro que acumularam, não vão conseguir sucesso nesse projeto. Por mais que a gente se cuide, por mais que a gente deva sim se cuidar, para que abreviar, não é? Se a gente pode viver mais, então é bom que se cuide, é bom que a gente preserve a saúde, faça por onde, mas por mais que a gente faça, nenhum de nós vai durar para sempre. É uma certeza, é uma realidade que às vezes nos assusta, porque conforme a idade vai avançando, e quando eu era garoto, eu não imaginava que eu estaria com 49 anos como estou hoje. Eu não imaginava, o que eu imaginava era os 18 anos. O meu sonho era fazer 18 anos, né? Para a independência sonhada, que a gente acha que é possível. Depois a gente chega lá e descobre que não tem independência nenhuma, né? A dependência continua a mesma. Mas não imaginava 49 anos. Talvez você já tenha passado dessa idade que eu estou aqui apresentando a você, não é? E talvez você não imaginava a sua idade. E quanto mais idade, mais você começa, de vez em quando, né? Você lembra assim, está chegando a minha hora. Eu estou chegando mais perto desse momento inevitável. Estamos ou não? Aquela história que as pessoas se questionam, né? Cada aniversário foi um ano a mais ou um ano a menos? Cada dia que passa é um dia a mais ou um dia a menos? Começamos a pensar nessas coisas, né? Porque a realidade, a certeza que todos temos em relação à morte, ela começa a ficar de alguma forma mais próxima, né? Cada dia um pouco mais perto, embora não sabemos o quão perto ela esteja, e nenhum de nós pode saber nada a respeito disso. Alguns desses milionários desejam congelar os seus corpos, né? Para que um dia a ciência descubra, e alguns estão planejando isso. Um outro disse na entrevista que sabe que vai morrer, mas que espera que seja com 125 anos. Olha só, né? Bem esperançoso ele, né? Talvez ele até consiga, mas não vai mudar a realidade final, não é, irmãos? Então é um problema que todos nós vamos enfrentar. É um problema ou é uma solução? Depende, né? Alguns acham que morte é solução e até, infelizmente, dão cabo da vida esperando com isso solucionar alguma coisa. Mas aí, na verdade, os problemas só começam, não é? Nem solução eu posso dizer que seja, mas uma certeza, certamente eu posso dizer que nós temos. A certeza de que um dia morreremos, porque ela é inevitável. E por causa dela ser inevitável, todas as religiões, todas elas, de alguma maneira, tratam do assunto morte, tratam desse tema, propõem uma solução, propõem uma explicação, principalmente com respeito ao pós-morte, né? Então, todas as religiões humanas abordam também esse tema, não é? E tentam, de alguma forma, explicar, primeiro, qual o sentido da vida e o que acontece depois da morte.
Essa é a tentativa de muitas religiões, não é? Explicar o sentido da vida e o destino da alma humana após a morte, né? E um desses que eu li na reportagem se declarava muito insatisfeito em saber que iria morrer. Ele estava inconformado, dizendo na entrevista: como pode, né, tanto conhecimento, tantas coisas que somos e fazemos, como pode isso tudo acabar assim? Mas é a realidade. A morte entrou no mundo com o pecado, né? E desde lá o homem tem sofrido esta realidade. Mas eu não quero saber o que dizem as religiões, e elas dizem muita coisa. Eu quero saber o que diz a Bíblia. E eu acho que se você está aqui essa noite, é porque você se interessa em saber o que diz a Bíblia sobre isso, e não as religiões. Porque cada uma apresenta uma história, coloca uma possibilidade. Mas nós usamos a Bíblia como única regra de fé e de prática. Então, se queremos saber alguma coisa, vamos à Bíblia. Se quero saber alguma coisa sobre a morte, sobre o que acontece após ela, a única fonte confiável que temos é a palavra de Deus. E a Bíblia diz algumas coisas a respeito da morte. Entre elas, a Bíblia fala de ressurreição. Ressurreição é voltar à vida, né? E a Bíblia fala de juízo, de julgamento, né? De juízo que decorre dele um resultado que é eterno. E a Bíblia também fala de vida eterna. São os 3 tópicos principais do que a Bíblia diz a respeito dessa morte que é inevitável, né? Nesse texto que a gente leu aqui no início, a primeira coisa que é dita é que todos os mortos ressuscitarão. Nem que seja por um breve momento, ressuscitarão para comparecer diante do Criador. Foi o que nós lemos aqui nesse pequeno trecho das Escrituras Sagradas. Onde haverá um juízo, um julgamento, e desse julgamento resultará uma sentença. E essa sentença é eterna e irrevogável. E ela vai, então, determinar o destino eterno de todas as pessoas. Então, o que eu concluo daí é que a primeira coisa que a Bíblia diz é que a vida humana, apesar de ser extinta pela morte, o espírito humano não é extinto pela morte. Ele vive eternamente. Só que ele pode viver eternamente debaixo da bênção e da presença de Deus, ou ele pode viver eternamente afastado da bênção e da presença de Deus. Mas todos os mortos em espírito ressuscitarão. É o que está dizendo aqui o texto que nós acabamos de ler. E voltando ao texto, vamos lê-lo mais uma vez. Apocalipse 20, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também, o que ele viu? Os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, muitos livros foram abertos. Muitos livros foram abertos naquele momento. E ainda um outro livro, agora um livro no singular. Veja, vários livros, vários mortos, cada morto tem o seu livro. Mas um único livro, um outro livro singular, também foi aberto, identificado aqui como o livro da vida. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito aonde? Nos livros. O que diz a Bíblia, então, é que cada ser humano tem um registro de Deus, das suas obras, daquilo que fazemos, daquilo que realizamos. Tudo está registrado. O computador de Deus é bem mais poderoso do que você imagina. Tudo está ali catalogado. De todo ser humano que já existiu sobre a face da terra, que existe atualmente, cada um de nós tem um livro. E nesse livro, o registro de
todas as nossas realizações. E diz a Bíblia que esses livros serão abertos e que todos serão julgados de acordo com as obras que estavam escritas neste livro. Versículo 13 diz também: deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Ou seja, todos, independente da maneira como morreram, da forma como morreram, ressuscitarão em espírito para comparecer a esse julgamento. Não importa se morreu esquartejado, arrebentado, diluído, o mar vai entregar, o além vai entregar, aonde você morreu, da onde estiver, você vai ser entregue para esse julgamento. Não mais no corpo, teu corpo pode ter sido esfacelado, certamente o corpo de todos foi consumido e voltou ao pó, como diz a Bíblia, mas a ressurreição em espírito se dará para que todos possam comparecer diante desse trono branco, afirmado aqui pela Bíblia, para que o livro pessoal da sua vida seja aberto e suas obras sejam exibidas diante de todos. E então, baseado nelas, você receba a sentença a qual é merecida pelo que está escrito nos livros das suas obras, ou no livro das suas obras, não é? E continua o texto dizendo: então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito aonde? No livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aqui está o que a Bíblia diz a respeito de salvação. As obras de todos nós, tudo que fazemos durante a vida. Primeira pergunta: tem alguém aqui que só fez coisa boa a vida inteira? Não. Então, quando o seu livro for aberto, como toda história, nós vamos ter bons momentos e vamos ter momentos horrorosos. Concorda comigo? Quando o livro da sua vida for aberto, veja, não é como as biografias, né, que alguém escreve sobre um personagem famoso, né? Algumas não autorizadas contam alguns podres da pessoa, aí dá processo, já viu essas coisas, né? Ou então outras fantasiosas, a pessoa era um capeta, mas faz uma biografia que ela vira um anjo naquela biografia, né? Só conta as coisas boas que ela fez. Mas esse livro não é assim. Ele é um registro. Tudo que eu fiz, seja de bom ou seja de ruim, está ali registrado. Na hora que as coisas boas forem ditas a meu respeito, eu ficarei orgulhoso. Ó, tá vendo o que eu fiz? Olha lá, tá aí, viu? Ó, caridade, ó, amor, quanta coisa boa. Agora, quando começarem os meus podres, aonde eu coloco a minha cara? Aonde você coloca a sua? Já pensou nisso? Então, amados, entenda o que está escrito aqui. Os livros das obras servem para que Deus possa dizer que Ele tem todo o direito de te condenar. Porque você tem obras horríveis no teu currículo, embora tenha algumas boas. O livro das obras que cada um de nós tem serve de evidência contra nós, porque depõe contra nós. A pessoa mais boazinha que apareceu no mundo tem os seus podres lá revelados. Então o livro das obras depõe contra nós. Por isso ele não é o padrão ou o parâmetro para a salvação, mas ele é o parâmetro para a condenação. Quem é condenado o é por suas obras, mas quem é salvo não o é por suas obras. A Bíblia diz que ninguém é salvo por suas obras para que ninguém se glorie, para que ninguém diga, está vendo? Olha só como eu sou bom. Não, já que não há ninguém bom, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então o livro das obras me acusa, e pelas obras nós somos condenados, e pelas obras não somos salvos. Então como somos salvos? O versículo final diz para nós, versículo 15, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, então esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Entendeu a cena?
cada morto com o seu livro, e um único livro chamado Livro da Vida na mão do juiz. Não achei o seu nome, você está condenado. Como? Que injustiça! Abre o livro das suas obras. Está vendo aqui? Você merece ser condenado. Mas agora, o seu nome está no livro da vida. Você é salvo. O teu livro das obras nem é aberto. Porque o nome no livro da vida anulou completamente as suas obras. Sejam elas boas ou ruins. E assim você é salvo. Esse é o padrão de Deus para a salvação. Alguém pode perguntar, pastor, mas Deus tão bom lançaria eternamente no lago de fogo, no inferno, uma criatura sua? Isso não combina muito bem com aquilo que eu creio, que eu conheço a respeito de Deus. Eu digo não. Deus realmente não faria isso. Deus é amor. Mas você fez isso com você ao longo da sua vida. Foi você que desejou esse destino para a sua alma, ao negar tantas oportunidades que Deus te deu de inscrever o seu nome no livro da vida, ao recusar tantas chances, tantas portas que foram abertas para você. Deus não tem o menor prazer em lançar uma criatura no lago de fogo? Mas as obras não são suficientes para salvar ninguém. Então eu preciso, de alguma forma, colocar meu nome naquele livro. Porque é isso que importa. Mas todas as chances eu tive e não aproveitei. Então, na verdade, não foi Deus que me atirou lá. Fui eu que caminhei para lá e a cada dia dei um passo a mais naquela direção. Como disse, estamos caminhando para a morte. E cada dia que passa é um dia menos. Estamos chegando perto daquele momento. E para onde será que nós vamos, irmãos? Então essa é uma questão que merece toda a nossa atenção. O destino da nossa alma. E aí a gente abre a Bíblia e encontra em João capítulo 3, que eu quero ler com você, versículo 16 ao versículo 21, um ensinamento bíblico que colabora com aquilo que eu acabei de falar com você. João 3, 16 ao 21 diz assim, porque Deus, o que Deus fez, irmãos? Amou quem? O mundo. De que maneira? De tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Veja, Deus sabe que nenhum de nós, por suas obras, será salvo. Quando o livro das obras for aberto, é só vergonha. Então Deus providenciou uma maneira de eu ser salvo. Me amou, mesmo eu sendo pecador, e deu seu Filho unigênito, para que qualquer um que creia nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ao crer nele, o meu nome é anotado no livro da vida. As minhas obras continuam sendo registradas, mas ao crer nele, o livro da vida se abre e o meu nome ali é escrito. Versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o que ele diz agora. Quem nele crê, não é o quê? Julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Já está julgado, embora naquele dia vá comparecer diante do tribunal. Só que a sentença já está declarada. Basta apenas a exibição do livro das obras para que a sentença seja reconhecida como justa. Mas quem não crê, já está julgado. Mas o que crê, não será julgado. Como eu disse a você, todos compareceremos naquele dia. Mas o meu nome está no livro da vida. Opa, esse vem para cá. Esse não é julgado. Ah, o nome não está, esse é julgado. E as obras o condenam. E são a evidência que o juiz tem para que a sentença seja tida por todas e pela própria pessoa como justa. Justa sentença que lhe foi aplicada. O julgamento é este. Versículo 19. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais.
Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Então, irmãos, Deus providenciou tudo o que você precisa para que o teu nome seja inscrito no livro da vida. Receber Jesus, crer nele. Todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que nos atrapalha são as nossas obras. Além de não nos salvar, nos atrapalham. Por quê? Porque se eu faço algumas coisas boas, eu começo a pensar que eu, na verdade, não preciso de Jesus. Porque, afinal, eu tenho tantas obras boas no meu currículo. Não é? Mas as ruins eu não menciono. As coisas terríveis eu não falo. Então as obras acabam me enganando. E como dizem aqui os últimos versículos que nós lemos, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz. São também as obras ruins que fazemos que nos afastam da luz, que nos afastam da verdade. Por quê? Errado, eu não quero estar sob a luz. Quem está errado gosta de ficar nas trevas. Quem está errado gosta de ficar oculto, para que aquilo que ela faça ninguém veja. Então a pessoa não se aproxima. Porque ao se aproximar da luz, a verdade vai sendo revelada a respeito dessa pessoa. Ela vai mostrando a sua realidade, porque a luz revela. Então este é o problema de muitos. A salvação é oferecida gratuitamente, basta crer em Jesus e o receber como seu Senhor, como seu Salvador, mas as obras muitas vezes impedem. Quando são boas, eu acho que não preciso dele. E quando são ruins, eu não quero estar sob a sua luz, porque tenho vergonha das minhas obras. E é por isso, irmãos, que muitas pessoas não são salvas. Mas o que esse texto me ensina é que o amor de Deus é tão grande que ele abrange o mundo inteiro. Você leu o versículo 16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor, irmãos! Que amor! Tão grande, tão profundo, tão abrangente. O mundo inteiro incluído nesse amor. A possibilidade de crer é dada a qualquer ser humano na face da terra. Porque Deus amou o mundo. Não amou um grupinho, amou outro grupinho, amou o mundo. A todos é oferecida a mesma oportunidade. Qual? Crer. Simplesmente crer. Mas o que é crer? Esse é o problema. Se você perguntar aí na rua, muita gente vai dizer, eu creio em Jesus. Eu acredito nele. Jesus não, Jesus é 10. Jesus é um cara bacana. Tem até ele na minha carteira, quer ver? Ah, te mostra uma foto dele. Né? O que é crer em Jesus? Segundo dizem as Escrituras, irmãos, o próprio Senhor Jesus certa vez disse, se você crer em mim, como dizem as Escrituras. Muita gente quer crer à sua maneira. Eu creio em Jesus, eu fiz o meu Jesus, eu construí o meu Jesus, e esse meu Jesus é o Jesus em quem eu creio. Mas Jesus mesmo disse, você tem que crer em mim, como dizem as Escrituras. Que Escrituras são essas? A Bíblia que você tem aí em suas mãos. Então, o crer que salva não é essa simples declaração, eu creio em Jesus. Não, não é isso, irmãos. É crer de acordo com as Escrituras. É a convicção de que Cristo é a única possibilidade que eu tenho para a salvação. Não há outro. Não há outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro nome que eu possa invocar. Não há outra justiça que eu possa invocar. Só Jesus. Crer que só Ele, somente Ele, pode me salvar. E que eu preciso dEle para me salvar. E que eu não consigo me salvar de maneira nenhuma, nem que eu pare de pecar hoje para o resto da vida. Eu não consigo me salvar.
Eu preciso dele. E não há nenhum outro nome que eu possa invocar a não ser o nome de Jesus. Essa é a crença para a salvação. A Bíblia fala disso em Atos capítulo 4, vamos ler, versículo 11 e 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 11, verso 12. Está escrito assim: este Jesus é pedra, o quê? Rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E no versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus pode me salvar. É em nome de Jesus que eu sou salvo. Não pelas obras que são mostradas no meu livro, mas sim pelo meu nome está inscrito no livro da vida, porque eu criei nele. É como se fosse uma invocação do nome do Senhor. Por isso a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque não sou eu não invoco os meus predicados. Eu invoco o que Cristo fez por mim. Eu não digo para Deus: Deus, olha para mim, veja como eu sou bom, como eu mereço entrar no céu. Eu digo: Deus, olha para Jesus, veja o que ele fez por mim. Os méritos são todos dele. Por causa dele eu posso entrar no céu. É assim, queridos. Então eu preciso crer, e crer dessa forma, que não há outro nome. Isso quer dizer o seguinte: não há outro recurso. Não tem outro recurso. Não há nada que eu possa invocar a meu favor. Não há nada que eu possa trazer como atenuante para os meus pecados. Apenas o nome de Jesus é a única coisa que eu tenho. Comunhão e submissão ao senhorio de Cristo. Por isso o chamamos de Senhor. Certa vez ele questionou: vocês me chamam de Senhor, mas não fazem o que eu mando. O que adianta isso? Senhorio quer dizer submissão. Eu creio nele a ponto de me submeter a ele. É isso que é requerido de cada um de nós. E isso traz para mim uma plena confiança da salvação em Cristo. Se dependesse das minhas obras, eu não poderia confiar. Porque na hora que o livro fosse aberto, as coisas boas fossem reveladas, também seriam reveladas as coisas ruins. E você ia confiar no que está escrito no seu livro? Não. Mas em Jesus você pode confiar. No que ele fez por você, você pode confiar. E não havia outra alternativa. Ele mesmo, diante do Pai, em oração, disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, sim a tua. E não era possível. Ele bebeu o cálice. E ele morreu por nós. A morte que eu e você merecíamos, ele levou na cruz. Por isso, nós teremos a vida eterna. Quem nele crer, como diz João 3,16, terá a vida eterna, por causa do que ele fez por cada um de nós. É ele, irmãos. E a Bíblia diz nesses versículos que lemos, no verso 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Veja, Jesus não veio ao mundo para julgar. Quando ele veio, quando ele nasceu, esteve aqui na terra, ele não veio para julgar. Ele veio para salvar, para anunciar a mensagem de salvação, para ser visto e ser crido pelos homens, para que houvesse salvação. Agora, a Bíblia também diz que no porvir, aí ele virá para julgar. Aí o julgamento será totalmente dele. E veja, quem deliberadamente não crer, como diz o verso 18, já está julgado. Não creu? Já está julgado. Não há mais o que se fazer por essa pessoa, né? Mas creu, aí você então tem a vida eterna. E as obras de justiça, versículo 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. É a realidade daquele que agora salvo faz boas obras. Veja, eu não faço boas obras para ser salvo. Mas uma vez que eu fui salvo, agora Deus espera de mim boas obras. A Bíblia diz até que estas são as obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Elas não me justificam, mas elas agora devem fazer parte da minha vida renovada e transformada. Por isso, alguém dizer que é convertido, mas não mudar as suas obras,
isso também não é coerente, irmãos. Obras são consequência da salvação que nós recebemos de Deus. Obras de justiça que apenas confirmam a nossa fé. Olha comigo agora João capítulo 5, um pouquinho depois. Versículo 22 até o versículo 26. Diz assim: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou o quê? Todo o julgamento. Ora, no capítulo 3 diz que ele não veio para julgar. Aqui está dizendo que todo julgamento é dele. Você entendeu por quê? Quando ele veio, não veio para julgar. Mas agora, na posição em que está, será ele quem julgará. Julgará quem nele creu ou quem não creu. Quem não creu já está julgado, como disse o versículo 18. Então, olha para o texto bíblico que ele diz: Ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Algumas pessoas que talvez você conheça, digam assim: eu creio em Deus. E falem de Deus com uma facilidade enorme. Eu creio em Deus, mas jamais falam em Jesus. Jesus é Deus. E é Ele que precisa ser exaltado, porque foi Ele que conquistou a nossa salvação. E aí eu preciso reconhecê-lo, e a Bíblia está dizendo aqui que quem honra o Filho está honrando o Pai. Agora, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então a pessoa diz que crê em Deus, mas não crê em Jesus, ela não está honrando o Pai que enviou Jesus, como diz a Bíblia. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. Veja que ele bota no presente, tem. Ele não diz terá lá no julgamento. Porque você já desfruta disso agora. Você que crê já desfruta agora da vida eterna, da certeza da salvação. Tem a vida eterna, diz a Bíblia, não entra em juízo. Veja o que eu disse. Você vai comparecer, mas não para ser julgado. Porque o seu destino já foi decidido hoje, no dia que você creu. E que manifestou a fé de acordo com as Escrituras Sagradas naquilo que Jesus fez por você. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, o que acontecerá com eles? Viverão, falando daquele julgamento, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. Está aqui o texto que comprova aquilo que eu disse antes. Naquele dia todos comparecerão, mas quem nele crer hoje não chegará naquele dia para ser julgado, porque hoje já tem a vida eterna, porque recebeu o Filho, como diz João capítulo 3, versículo 16, que nós lemos aqui. Um outro texto importante, João capítulo 12, um pouquinho adiante, versículo 47 e versículo 48. João capítulo 12, versículo 47 e 48 diz: Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Concordando com aquilo que diz no capítulo 3. Porque nesse momento ele está falando para as pessoas que estão diante dele. E está dizendo que não veio para julgar, mas para salvar. Entretanto, logo abaixo ele afirma: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem? A própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia. Qual é o último dia? Aquele descrito lá em Apocalipse, que nós lemos aqui no início. A própria palavra que eu rejeitei é essa palavra que será usada para a minha sentença. A própria oferta que eu recusei, essa será lembrada naquele dia, para que eu veja que as minhas obras não conquistam nada para mim, e eu precisava daquilo que eu rejeitei. Eu precisava daquilo que eu ignorei. A própria palavra, disse Jesus, condena. Veja, a palavra salva, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação
A palavra salva, mas a palavra também condena. Cada vez que você ouve a palavra e não toma uma decisão de obedecer, você está sendo julgado pela palavra que você ouviu. E se assim a tua vida chegar ao fim, esse será o fim da sua história. Aquilo que você escolheu durante a sua própria existência. A própria palavra condena e a própria palavra salva. Nós vamos chegar nesse dia, irmãos. Todos nós. Não sei quando, não sei quem vai primeiro, não sei também, mas sei que todos nós chegaremos a esse momento. Mas a palavra também traz promessa. Promessa para aquele que creu, promessa para aquele que o recebeu, confiou nele e creu nele, como dizem as Escrituras. Logo depois do capítulo 20, que nós lemos, voltando lá ao livro de Apocalipse, o capítulo 20 terminou de uma maneira trágica, não é? Dizendo no versículo 15, que se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Coisa terrível, que nós não queremos nem imaginar. E assim termina o capítulo 20. Mas o capítulo 21 começa com uma promessa, irmãos. Promessa que está agora disponível também a todo que nele crê. O único problema é que você tem que manifestar esse crer enquanto você está vivo. Depois que morrer, não tem mais jeito de dizer, agora eu creio. Olha, aquelas pregações todas que eu vi, agora eu creio. Agora não tem mais jeito, porque os mortos não falam. A Bíblia diz que os mortos não falam coisa nenhuma, irmãos. O negócio de morto falar é espiritismo. A Bíblia diz morto não fala. Então você não vai poder se manifestar. Você não vê nenhum morto falando ali, só ouve a sentença de boquinha calada. Não pode argumentar nada. Não tem nem advogado, porque o advogado é Jesus, né, irmãos? Então, a gente precisa atentar para isso. Mas o que diz o versículo 1 do capítulo 21 é uma promessa para os que são salvos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É o que a Bíblia diz sobre aqueles que vão viver eternamente com o Senhor. Os que foram lançados no lago de fogo já foram, mas agora os que foram achados no livro da vida vão viver essa realidade descrita aqui no capítulo 21. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E, olha o versículo 4, lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Você veja o que Deus está preparando para nós, irmãos? O destino final, veja, não é na terra como nós a conhecemos. O paraíso não é aqui, muito menos o inferno. Alguns dizem, o inferno é aqui na terra. Não, irmão, você não sabe nem o que é o inferno. E nem tem noção do que é o paraíso. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é isso que Deus está preparando. Uma nova cidade. Não é a Jerusalém que conhecemos, não é nenhum lugar nessa terra,
mas é um novo lugar em que haverá uma grande diferença. Deus habitará conosco. E nesse lugar não há mais morte, não há mais choro, não há mais luto, porque viveremos para sempre com o Senhor. É isso que a Bíblia diz que acontece após a morte, irmãos. Essa é a doutrina bíblica sobre vida e sobre morte. E a oportunidade é dada a todos de dizer sim para Jesus, de afirmar a sua fé. E se você fizer isso, isso tem que ser feito publicamente, porque o que Jesus diz aqui é sobre vergonha, não é? Se eu me envergonhar dele, ele se envergonha de mim. Mas se eu o confessar, ele também me confessa, diz a Bíblia lá em Mateus. Então eu preciso crer e eu preciso publicar isso. Às vezes a gente publica tanta coisa no Facebook, né, irmãos? Publicamos tantas coisas nas redes sociais, mas a maior publicação da sua vida tem que ser: eu creio em Jesus, o meu Salvador, que me dará a vida eterna. E eu já a tenho agora, porque não serei julgado. Amém? Curva a sua cabeça agora, vamos fazer uma oração. Pai amado, a Tua palavra foi proclamada da maneira como ela foi deixada para nós, escrita para o nosso ensino, para a nossa edificação. Pai Santo, se alguém ouviu a Tua voz aqui essa noite e ainda não se rendeu ao Senhor, ainda não confessou ao Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, há uma oportunidade hoje de interromper o ciclo de morte que nos espera e passarmos hoje da morte para a vida. Se há alguém aqui essa noite, Pai, que o Espírito Santo possa revelar e convencer, é o que eu te peço em nome de Jesus. Há alguém que quer entregar a sua vida para Jesus essa noite? Levante a mão onde você está, para que eu faça com você uma oração. Há alguém? Há uma pessoa. Quem mais quer entregar a vida para Jesus? Alguém mais quer entregar a vida para Jesus? Levante a sua mão bem alto. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Vem aqui, você que levantou a mão, quero orar com você. Não tenha vergonha, não. Jesus morreu numa cruz por nós. Vem aqui, vamos orar. Louvado seja o Senhor. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus? Aproveita essa chance, aproveita essa oportunidade, irmãos. Eu não sei quantas outras existem, não é? A gente não sabe quantas outras nós temos. Como é seu nome? Rita. A Rita e a Priscila. Vamos orar. Pai, eu te agradeço por essas vidas preciosas por quem o Senhor morreu. Morreu para salvar, para levar o castigo que pertencia a elas, Pai. Mas agora, Rita e Priscila confessam o teu nome diante da igreja, diante de todos, creem no Senhor e certamente por causa disso recebem nessa hora a salvação. Eu creio, a Deus. E agora o nome está sendo escrito no livro da vida e ninguém mais pode apagar. Eu agradeço pelo que aconteceu e peço, abençoa as tuas filhas, Deus, em toda esta caminhada nova que elas iniciam a partir de agora. Que elas contem com a tua presença e a ajuda do teu Espírito. Dia a dia, oramos por elas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Louvado seja Deus.